Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais uma vez tudo de volta e hoje eu vou falar um pouquinho sobre técnicas de intensidade, mais focado no drop set, que é a técnica de intensidade mais famosa que tem. Então vamos lá! É isso aí pessoal, hoje eu estou de volta e antes da gente começar o vídeo eu queria pedir para vocês lembrarem de se inscreverem no canal, já ativar o sininho para receber as notificações, deixar o joinha para ajudar o canal e comentar aqui embaixo suas dúvidas e sugestões. Então é o seguinte, essa semana no canal a gente fez uma live, no qual eu vou deixar o link aqui na descrição, onde a gente falou um pouquinho sobre as técnicas de intensidade, tirando as dúvidas do pessoal, mas hoje eu quero fazer um vídeo focado nisso. E eu vou falar sobre o drop set, que vai servir como um exemplo para todas as outras técnicas de intensidade, na qual eu vou fazer vídeos posteriormente. Então vamos lá, o que é a técnica de intensidade, para que ele serve? As técnicas de intensidade, elas procuram aumentar o estímulo na musculatura alvo que a gente está trabalhando, certo? No caso do drop set, como é que funciona? Você vai fazer o exercício até a falha concêntrica. O que é isso? Até não conseguir levantar mais o peso. Quando você chegou naquele limite, você vai abaixar a carga, normalmente de 20% a 30%, mas pode ter uma redução de até 50% da carga e você vai fazer mais quantas repetições você conseguir. Então, como um exemplo básico, vamos supor que você está fazendo rosca direta com um halter de 10 kg em cada mão. Então você vai fazer as repetições previstas, chegou no seu limite e não aguenta mais, você vai pegar, solta o halter de 10, pega um halter, por exemplo, de 8 ou de 7 kg e vai fazer mais quantas repetições você conseguir. Isso é um drop set. Aí, Ricardo, isso daí é efetivo mesmo? Tem que fazer um monte? Como é que funciona? Então, olha, para começar, eu quero dizer o que a literatura diz a respeito das técnicas de intensidade, o que a ciência diz a respeito. Então é o seguinte, para isso eu vou utilizar esse artigo aqui como referência, que foi publicado ano passado. E qual é a parte que é interessante? É que as pesquisas têm resultados muito diferentes. E a explicação disso é que é muito difícil ter grupos controles para o drop set. O que é um grupo controle? É o grupo no qual você vai comparar. Então, por exemplo, se você pegar um grupo que não faz o drop set, mas leva até a série até ao limite, e outro grupo que faz o drop set, o grupo que fez o drop set acabou fazendo mais volume do que o grupo que não fez o drop set. Não é verdade? Porque ambos os grupos, vamos supor, fizeram 10 repetições normais, mas esse outro grupo aqui fez repetições a mais por causa do drop set. Tem pesquisa, por exemplo, que compara fazer drop set num braço e não fazer drop set no outro. Só que isso também não é o ideal. A gente sabe que o estímulo tem um efeito hormonal global. Enfim, tem diversos pequenos problemas, mas a literatura parece ser favorável à utilização de drop sets como uma ferramenta para tentar induzir um maior estímulo. Então, aí vai. Quando é que o drop set tem que ser utilizado? O drop set tem uma técnica de intensidade que não é para ser usada em todo o treinamento, em todo o exercício. Por quê? Porque ele aumenta muito o desgaste, tanto neural, porque você vai ter uma sobrecarga muito grande, como hormonal, porque vai ter uma sobrecarga de cortisol, né, que é o hormônio do estresse também vai aumentar muito, quanto o desgaste da própria fibra muscular e da articulação. Então, o ideal é utilizar as técnicas de intensidade quando você está num momento que você tem que ter um estímulo maior, então, por exemplo, uma semana de pico, ou se não, você fazer a técnica de intensidade em um determinado grupamento muscular que você está precisando colocar mais estímulo lá. Então, de repente, uma musculatura sua que está com dificuldade de evolução, uma musculatura que parou de reagir, ou de repente, quando você fizer a técnica de intensidade, você fizer uma série em cada um dos exercícios durante a semana de pico. Então, a técnica de intensidade ela pode ser utilizada de diversas maneiras, mas principalmente com o intuito de romper um platô, de dar um estímulo a mais para uma musculatura que estava com dificuldade de evoluir. Porque é importante de falar que você não precisa fazer uma técnica de intensidade para evoluir. Isso mesmo. Você pode simplesmente treinar normalmente e evoluir muito, sem a necessidade da utilização de técnicas de intensidade. Então elas estão lá para auxiliar, dependendo do momento que você tiver do seu treinamento. Então, como a técnica de intensidade não é fundamental, você tem que utilizar ela com parcimônia. Ricardo, quais são as outras técnicas de intensidade? Tem muitas outras técnicas de intensidade que são os vídeos que nós vamos fazer a seguir, que vai ser, por exemplo, o rest pause, isometria, tem o cluster, e cada uma dessas técnicas
tem um nível de dificuldade diferente. No caso do Drop Set, ele é o mais conhecido, o mais famoso, provavelmente pela facilidade na execução, porque você só precisa reduzir a carga. Mas quais exercícios que eu recomendaria que você fizesse o Drop Set? Como o Drop Set é uma técnica razoavelmente fácil de você executar, porque você só precisa tirar a carga, você pode realizar em quase qualquer exercício. Eu recomendaria tomar cuidado com exercícios que envolvem, por exemplo, grande risco, como por exemplo fazer um terra com drop set, fazer um agachamento com drop set, com barra livre. Por quê? Porque como você vai estar fadigando muito, levando ao máximo aquela musculatura, você começa a colocar em maior risco, a sua coordenação motora começa a ficar prejudicada. Isso pode fazer com que você execute uma repetição errada e de repente esteja mais propenso a uma lesão. Além disso, tem que tomar um certo cuidado com exercícios que têm muita dificuldade de montar o peso. Então vamos pôr um supino reto. Se você tem várias barras, várias anilhas de 10 kg de cada lado, para você tirar 20% você tem que levantar e de um lado tirar algumas anilhas e do outro lado tirar algumas anilhas. Isso daí aumenta muito o intervalo de descanso entre a série principal e o drop set, o que já perde um pouco o foco do exercício. Porque no drop set o ideal é você fazer a série normal com o menor tempo de descanso possível, reduzir a carga e voltar a realizar. Então, mas por que o drop set seria efetivo? É o seguinte, quando você está fazendo o exercício, você ativa suas unidades motoras, suas fibras musculares, sempre das mais lentas para as mais rápidas. As mais lentas têm maior capacidade de resistência, mas conseguem mover menos carga, e as maiores têm possibilidade de fazer mais força, têm mais potência, mas elas fadigam mais rápido. Quando você começa a fazer um exercício, vamos supor lá na rosca direta para 10 repetições. As primeiras repetições você está usando só as fibras lentas e mais resistentes. Conforme você vai chegando no seu limite, você vai acionando todas as unidades motoras. E você fadigou. Isso quer dizer que você não consegue mais mexer o braço? Não. Se a carga fosse reduzida, você iria conseguir continuar fazendo aquele exercício. E esse é o princípio do drop set, que quando você reduz a carga, você continua realizando o exercício. E aí isso aumenta o tempo sob tensão na musculatura, aumenta o acúmulo de metabólitos lá, que vai ter uma sinalização hormonal que vai gerar adaptação ali naquela musculatura. Mas qual é o problema? As fibras que vão se recuperar para você conseguir continuar fazendo o exercício são as fibras lentas e elas têm menor potencial para hipertrofia. Por isso que muitas pessoas questionam a efetividade também do drop set. E essa continuidade do exercício está indo além da sua capacidade natural. Então, será que isso aí seria realmente benéfico ou você só está causando mais dano, gerando mais estresse nessa musculatura? Então, pessoal, para não ficar só no teórico, eu vou aqui fazer uma demonstração para vocês aqui na minha casa. Então, para isso eu vou utilizar algumas anilhas para representar como é que funciona um drop set. Eu vou usar uma elevação lateral como exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um drop set leve, onde eu vou fazer uma redução de 50% da carga a cada drop set. E eu vou aproveitar e demonstrar como que é um drop set duplo, ou seja, quando a gente tem duas reduções de carga no exercício. Combinado? Então, antes de começar o drop set, a primeira coisa é deixar os pesos preparados para a gente poder executar ele de uma maneira adequada, ok? Então vamos começar. Vamos para o primeiro drop set, soltou a carga, segurou o segundo peso, vai lá. É importante no drop set manter a velocidade de execução, realizando o movimento com o mesmo padrão que você estava realizando antes. Então mantendo a respiração constante, a postura, sem roubar durante a execução. Fadigou? Vamos agora para o segundo drop set, segurou a carga. O que você vai perceber é que agora, apesar de eu estar levantando 50% de 50% do peso, ou seja, eu estou levantando 25% da carga que eu estava usando primeiro, parece muito pesado, está exigindo muito da minha musculatura. Olha lá, fadigou, acabou. Tudo isso seria equivalente a uma série, na verdade, e aí você ia repetir isso mais vezes, se você tivesse planejado
fazer isso mais vezes por exercício, ou se não, se essa fosse a sua última série, nos exercícios-chave que nem eu propus. Certo, pessoal? É isso aí. Então, bora pro resumo. Vamos lembrar que você não precisa fazer o drop set para ter hipertrofia muscular. Mas o drop set é uma técnica para quebrar platô, ou seja, para romper aquela estagnação que você está tendo de repente no seu treinamento. Quando você for começar a fazer o drop set, comece por exercícios seguros e preferencialmente isolados, exercícios que você tenha facilidade de executar. Por exemplo, um exercício numa máquina com uma cadeira extensora ou, por exemplo, uma rosca concentrada, uma rosca direta. Quando você for realizar o drop set, procure fazer em equipamentos onde você consiga fazer de maneira rápida e fácil a redução da carga que você está utilizando. Quando você for fazer o drop set, procure fazer de uma maneira equilibrada entre as musculaturas opostas. Então, por exemplo, se você faz um drop set para o bíceps, no qual você treina segunda, se na terça você for treinar o tríceps, você faz um drop set também. Isso para manter um equilíbrio entre as musculaturas antagonistas, ou seja, entre as musculaturas opostas, para manter uma articulação saudável. E quando você começar a fazer o drop set, lembre-se de começar progressivamente no seu treinamento, incluindo em uma série ou em um exercício, e não fazer ele durante todo um grande período de tempo, ali no máximo num bloco de treinamento ou em uma semana de pico de aumento de intensidade. Certo, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de comentar aqui embaixo suas dúvidas e sugestões. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e abraços e bons treinos!